Então, vou comentar aqui um pouco sobre uma imagem de uma garota. São duas fotos, mas da mesma garota, ela doente e ela curada. E depois eu comento mais sobre o que eu penso, sobre o raciocínio que eu fechei. É chamada Stevens Johnson. A meridiana de uma pessoa bem azarada. Ela já foi, já teve problemas com gestação tubária. E o depoimento da mãe é de um acontecimento milagroso, uma história mal contada, porque ver tantos enganos com ultrassom, acontece isso sempre, meio tendencioso, meio para conversão, entendeu? Para converter pessoas. Mas o fato não chutando em suposições também, vá que depende da crença dela, realmente ela acreditar, logo é um milagre. É a fé, e a fé pode ser placebo, e não tem nenhuma comprovação, nenhuma evidência de que milagres acontecem. Eles são placebos. Você pode acreditar num remédio, num medicamento dado por uma autoridade que tem uma certa fama midiática, um certo poder já de um know-how em determinado departamento, de determinado nome de cura, que pode ser religioso, que pode ser científico. O que vem daquela pessoa com a autoridade dela pode realizar verdadeiros milagres mesmo. Mas nessa questão, até um copo d'água, se ele é dado, fornecido por uma pessoa com autoridade dessa que eu mencionei, e a pessoa tomando, acreditando naquilo, ela pode ter uma mudança no comportamento, uma mudança na saúde, uma mudança de toda uma condição que o próprio metabolismo trabalha a nosso favor. Ele realiza milagres para nós. Agora, o fato há uma crença muito forte dessa mulher que essa menina dela, concebida tubariamente, lá, de repente, o médico falou, não tem como, é uma história mal contada. Normalmente os médicos não dizem isso. Mas ele disse, olha, só mesmo, eu não sei o que dizer, tal. No outro dia, aí ela fez não é um pacto, como é que ela diz? Alguma coisa com Jesus, que no outro dia ela descobriu tal. Você percebe que todo o acontecimento aí com a religião, com Deus e a fé e a crença dela, ela está no médico, o médico dizendo alguma coisa, ou seja, o médico está cuidando com remédios, com os cuidados dele lá, o know-how, o costume de trabalhar com pacientes de todas as formas, mas para ela isso não conta, né? Para a menina, filha, que certamente foi ensinada, né? Toda convencida dessa forma diária de que milagres existem. E quem é que vai mudar isso daí? Ninguém, né? Bom, não sei. O fato é que a mãe dessa garota confirma que ela teve uma visão de Jesus tocando na barriga dela, e no outro dia a criança estava colocada no útero como deveria ser. Tal. No mundo todo, eu e os estatísticos do mundo sabemos que pessoas morrem no momento do parto, tanto a mãe, né, como a criança, ou as duas, ou uma, e milagres não acontecem. Na verdade, milagres não acontecem nem dessa forma nem de outra. Milagres não existem. O milagre da forma que essa menina especial teve duas vezes. Primeiro, ela teve o azar de ter essa gestação fora do útero, no tubo, blá, blá, blá. E aí foi transferida para o útero milagrosamente.
E depois a questão da doença dela agora aos 14 anos, que é Stevens-Johnson. É uma alergia, é uma síndrome, mas que o metabolismo seria uma coisa autoimune e que muitas vezes é como um corte que cicatriza. E depois milagres, venhamos e convenhamos, vamos combinar que se Jesus fizesse milagres mesmo, ele poderia fazer uma visita ali na ACD, né? Não precisava passar no Sírio-Libanês, que lá já tem Deus de todos os lados lá cuidando. Alguns até morrem, mas alguns pacientes é bem menos do que pessoal que procura SUS, entendeu? E não tem milagre. A condição placebo de você acreditar, como eu já mencionei, que você vai sair daquela, você tem toda a convicção que você tem aquela crença, não precisa ser em algo vindo do céu, Torre de Babel, não precisa ser nada que extravasa o limite do físico, a barreira física, né? Não estou falando disso, mas milagres, não, milagres, senão essa menina está sendo ingênua, arrogante, e a mãe também, ou ignorante mesmo, porque, né, ela não vê acontecimentos que não recebem a mesma atenção que ela recebeu de Jesus, de Deus, né? Crianças que morrem, crianças que têm câncer e morrem todos os dias. O caso de uma menina, uma garota moradora de Guarulhos, que trabalha no hotel que eu trabalhei até pouco tempo. Um dia ela contando a história da filha dela, animada e até com certo egoísmo, com uma certa insensibilidade, mas fruto da ignorância mesmo. Dizendo que a filha aos 6 anos fez uma cirurgia para receber uma doação cardíaca, porque bem pequenininha ela já apresentava problema na válvula mitral, uma coisa assim, mas não podia fazer na idade de bebezinho lá, e ela esperou até os 6 anos, quando recebeu a notícia de um coração que viria para ela. Tudo bem, aí falei, como está a sua filha agora? Fez a cirurgia, a operação, está bem? Minha filha está maravilhosa, graças a Deus. É mesmo? Que bom, né? Ela vai continuar bem, tomara que fique bem, vai ter que tomar os imunossupressores a vida toda, mas tudo bem, ela vai viver, e com o coraçãozinho de outra pessoa. A propósito, você sabe, sim, eu conheci a família da outra garota, foi atropelada, ela sofreu um capotamento com a tia dela, a tia morreu a criança, entendeu? Criança com a mesma idade daquela, mas graças a Deus a minha filha está muito bem. Falei, pois é, porque, né, é um caso bem próximo que eu, né, em que eu conversei com a pessoa, e eu tirando as minhas conclusões, com medo de ser insensível com ela, porque o que importava para ela é que a filha estava bem, mas a filha do outro pessoal lá morreu no momento do acidente. Será que Deus falou, você precisa morrer porque você tem o coração para dar para aquela outra criança? Aquela outra criança merece viver, mas você não. Você pode ser atropelada e fuck off, right? Não interessa. A sua mãe, seu pai merecem menos do que aquela mãe lá, porque eu conheço a mãe da menina, só claro que ela tem um pai lá, um pai biológico, né? Foi o que eu pensei, eu não consigo não pensar nessas coisas. E por falar em pensar, eu penso também assim, se a doação do órgão, ela precisa ser feita mesmo, isso é um gesto necessário. Aconteceu, a vida foi perdida, mas o coração pode continuar vivo e dando vida para outra pessoa.
que seja feito. Agora, a questão, o ponto não é esse. O ponto é com relação ao milagre, com relação ao poder de Deus. Essa menina que estaria precisando do coração, que precisou e recebeu o órgão, a doação do órgão e está funcionando bem nela, ela precisaria ter uma doença congênita, uma doença congênita ou qualquer doença? Não precisaria ter doença, não precisaria precisar, não seria necessário que ela precisasse de um órgão para ser transplantado, porque o Senhor Deus, com a onipotência, poderia ter o poder de não deixar isso, né, de trabalhar a favor dela e trabalhar aí, né, a favor principalmente da garotinha que foi, eu falei atropelada, não, foi morta num capotamento de automóvel, um acidente de automóvel. Precisava essa garotinha morrer para doar o coração para outra, e precisava a outra precisar de um coração, de um órgão, porque nasceu com um problema de saúde. Uma criança, estou falando de uma criança que, né, não precisaria nascer doente, assim como a gente que acredita nisso, né, que tem toda essa decantada fé de que Deus cura, Deus salva as pessoas. Estou falando de salvar aqui na Terra, porque não tem outra salvação lá em cima nem lá embaixo, até porque o espaço não dá para você definir essa coisa de baixo para cima, né, não astronomicamente. É chamado Stevens Johnson. Então, essa garotinha da foto e todo o depoimento totalmente tendencioso também. Pode ser que ela acredite, pode ser que tenha vindo Jesus apalpado a barriga dela, mas de uma forma cerebral. Você vai deitar querendo demais uma coisa, tente dormir com fome. Você vai sonhar que está com os melhores sanduíches do McDonald's. Não são os meus favoritos, mas né, vamos falar de coisa que mata a fome, de coisa que te alimenta. Vai dormir sentindo necessidade, que é que não tem, né? Falta de dinheiro. Você vai sonhar que está achando dinheiro na esquina, que está caindo dinheiro do avião. Isso é o cérebro que faz, criatura. Não tem milagre nisso daí. Né? Qual o ato heróico disso daí? É cerebral. Adoraria, seria ótimo que Jesus fizesse visita aos lugares que realmente precisam de uma visita dessa natureza. Ele poderia também voltar, dar uma passadinha pela Somália, pela Etiópia, crianças que estão lá na areia catando comidinha, entendeu? Uma tristeza. Nem chuva as crianças têm. Chuva no sentido de água, né? Ter água lá, o resultado da chuva para elas usufruírem. Qual o milagre, né, desse poderoso? Seria ótimo, então. Não tenho o menor receio em falar isso daí, porque isso é balela, isso é bobagem. Não tem nenhuma evidência, não tem nada palpável, nada tangenciável, nada mensurável. Que essas coisas existem. Só na crença, só na fé das pessoas. E fé tem a definição de critério nenhum, de nenhuma comprovação. Absolutamente nada. Você acredita que a montanha chega para você, ela não chega, mas você acredita e pronto. Está explicado, está justificado. É a crença. Então, vamos combinar. Não tem nada de milagre nisso daí. Então, as crianças que são atropeladas... Estou falando de criança porque se eu falar de um adulto aqui, não duvido que venham falar, mas é adulto, já pecou e tal. Pecado é outra bobagem. Controle, manipulação e também uma coisa... Como os deuses todos foram inventados, não só esse Deus abraâmico, esse Deus... monoteísta,
né, cristão, ou judaico, ou enfim, judaísmo, islamismo, cristianismo, monoteísmo abraâmico. Então, isso aí foi tudo inventado, a gente sabe disso. Mas vamos pensar, pessoal, que acredita em qualquer coisa. Dia desses era o feijão que diluía numa panela de pressão, mas que o objeto, o agente causador, o bicho vivo lá, o biológico, estava matando pessoas. Matando vivo, porque a pessoa engolia ele vivo. Como é que engole um bicho vivo, cozido numa panela de pressão e ele diluído? E mesmo diluído ele estava vivo. Aí sim, aí é milagre. Aí eu acredito em milagre. Outra coisa, colchões da Gazin, do empresário Mário Gazin, com os terra de cemitério. Vamos raciocinar. Isso é uma viagem, isso aí é uma neurose mental. Não sei se teria neurose de outra forma, mas enfim, foi o que eu pensei de melhor aqui. Quero ver, terra do cemitério tirada lá, saquinho daquele produto lá, produto secante, tá? É um dióxido de alguma coisa lá, de sílica, né? Usado para secar o colchão. Sangue de Jesus tem poder, repreenda, isso é terra de cemitério. Manda terra de cemitério para cá. Eu vou ter medo da contaminação de alguma coisa e tal, pela natureza lá, né, da gordura, do sepultamento e tal. Mas feitiço, macumbaria, vamos acordar. Manda projeção. O demônio não tem o poder nem de entortar meu dedo, ó. Assim como nenhum Deus, nem Apolo, nem Deus cristão, nenhum. Olha meu dedinho aí, nada. Depois fala, se acontecer alguma coisa comigo que não tem essa crença sem fundamento, essa crença irracional, essa crença, digamos, surreal, qualquer um atropelamento, se eu machucar a minha perna, tá vendo? Faltou crença. Né? Ele duvida do maior ser do universo, o Criador, o homem, né? O ser que criou tudo depois que tudo já estava criado. Como é que alguém cria alguma coisa depois que já está tudo criado? Pelo menos 4 bilhões e meio está tudo criado, terra, tudo, céu, né? Céu não existe, existe espaço. Mas enfim, falaram que Moisés, que escreveu o Pentateuco, que já, né, depois de 500 anos da morte, escreveu 5 livros, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá, não sou religioso, não sou cristão há muitos anos, mas eu leio a Bíblia, eu leio aquele livro, as Escrituras Sagradas, para eu saber do que eu estou falando. Agora, cristãos, leiam também, entendeu? É o livro mais vendido, no entanto, não obstante o menos lido. Vamos ler. Eu não estou lendo, eu estou falando porque... Né? Quando você vê a coisa assim, impressionante, assim, você fica, né? É igual o padre Marcelo, agora há pouco, falando que se você vir, o correto é se você vir, dessa forma que usa o verbo, tá? Se você vir 2 cachorros, 3, que querem te atacar, tá na iminência de te atacar, olhe para cima. Acredite no ser maior lá. E os cachorros... A repórter, será? Não. Tem certeza? Tenho. Agora ele está apresentando a missa de domingo na Globo ali. Ele estava... Na Globo. Ixi, também tinha que falar desse... Bom, melhor que a Record, né? Eu acho que é melhor, não sei. Né? Melhor em que, né? Essa questão do que é melhor é muito subjetivo. Muito relativo, né? Então... com a boca toda mordida dos cachorros do pai dele lá, que ele falou de vira-lata, é um pastor alemão, né? Bom, mas ele chamou de vira-lata, tudo bem. O padre Marcelo tá com pouca fé, hein? Eu não olharia para cima assim, né? Eu ia tomar as precauções. A minha fé, não, mas é porque eu não tenho fé, aí o cachorro não vai me pegar e tal. Tá todo mordido de cachorro. O cachorro quase matou ele e tal. E ele fez a técnica que ele disse
que resultaria no afastamento do quadrúpede lá, do canino. Não funcionou, Padre Marcelo, entendeu? Eu respeito ao padre e tal, porque eu acho que ele acredita mesmo, diferentemente de uns pastores sem vergonhas aí, que não acreditam em nada. Olha, eu não estou generalizando, estou falando de malafaiando e virando e valdomirando e vai macedando e vai feliciando, entendeu? Esses caras aí, tal, subjetivamente, todo mundo sabe, esses midiáticos aí, picaretas, que levam água para os aterros lá, na verdade encostam com o caminhão, fazem a propaganda e depois os moradores lá, pessoas um pouco mais espertas, têm a bondade de chegar, ainda bem que tem essas pessoas, de filmar e tal, e mostrar. Não tem mala, nem si, nem faia, nem ninguém aqui entregando nada. Isso é a empresa e tal, e é para a igreja dele, do outro lá, que você tem que apresentar o cartão de que você é sócio lá de dízimo. Aí sim, você tem o benefício da água, você não vai morrer desidratado por isso. Mas só para essa categoria de fornecedores, tá? Então, Malafaia, falei o nome? Tudo bem, é isso mesmo. O Feliciano da vida. Esses caras não fazem nada, nem lá no Congresso, essa porcaria de bancada evangélica, né, num país laico, um disfarçado laicismo, deixa a gente triste. Isso é aborrecente, é uma porcaria, mas tenho dito, sabe, tomara que essa garotinha fique bem, tal, e ela caia na real, tal, que ela estude, que ela aprenda, que viver nessa ilusão aí de crença e tal, isso é uma bobagem, né? Vai estudar, caramba, vai saber que quem cuida de você, criatura, é a equipe médica, você tratado pela ciência, médicos cuidando, remédios que a ciência faz, tal. E a outra parte é emocional, que o próprio médico fala, não, olha, apesar de estar assim, mas está apresentando melhor, você vai ficar bem, a sua força, a gente trabalha ao nosso favor, e para isso a gente tem o cérebro, entendeu? E isso é científico, tem respaldo da ciência, que quando você acredita, tal, é claro que você não vai acreditar e tudo vai funcionar, muita coisa não dá certo. Por exemplo, eu acredito na gravidade, e não sou besta de pular aqui do quarto andar, eu acredito na gravidade. Veja que verdadeiro e vantajoso, por exemplo, em Marcos 18, Marcos capítulo 18, versículo... No capítulo 16, versículo 18. A minha Bíblia é essa daqui, online agora. Mas eu tenho a Bíblia ali, viu? Eu leio, preciso ler para saber das coisas. Para saber das coisas com relação à Bíblia, né? Às Escrituras Sagradas. Marcos 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão mão sobre os enfermos e os curarão. Ok? Seria excelente se fosse isso dessa forma. Como o pastor, que posição máxima de fé e que ele podia testemunhar. Ele não estava abusando, ele não estava desafiando Deus, ele estava fazendo uma demonstração de fé lá nos Estados Unidos. Por que eu sei disso? Porque ele é muito corajoso, ele colocou a cobra para picar ele próprio, ele deixou, não era desafio. Todo mundo sabe que uma cobra peçonhenta, ela tem veneno mortífero, tóxico, terrivelmente tóxico, mata, se não tiver um antídoto, um soro antiofídico para cuidar disso imediatamente, com esses cuidados todos, chegará a óbito, e ele sabe disso, ele não é ignorante no assunto, mas dada a sua
elevadíssima fé, ele brincou com o animal peçonhento. Ele morreu. E já sabia que o pai dele já tinha morrido com a mesma experiência, também fazendo o teste com a serpente lá, foi picado, parece que no rosto, no pescoço. Ou seja, se falarem que é um desafio, Total volta a insistir. Está lá, Marcos capítulo 16, versículo 18. Pode pegar, pega no escorpião, não tem problema, pega na cobra, se ela morder não causará nada, entendeu? E ele ainda disse mais, pode tomar veneno. Não faça isso, né? Você criança e tal, adulto se quiser, fique à vontade. Criança, não vá seguir. Como dizia Zé Saramago, esse livro não é um manual que se possa colocar na mão de um adolescente. Ele pode cometer insanidades. Zé Saramago estava a dizer exatamente isto. Era muito engraçado, aquele ateu militante de iluso. Impressionante, bestial José Saramago. Veja que eu mato a cobra e mostro o pau. Mostro o pau que matei a cobra. E de preferência mostro a cobra morta. E aí veja a história aí que não é inventada. Como disse, eu mostro mesmo. O pastor, o que aconteceu com ele nas imagens seguintes. Foi num domingo. Matt Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e decidiu fazer um culto para comemorar. Ele e seus fiéis foram até um parque como este. E como de costume, várias serpentes participaram da celebração. Até que Wolford colocou uma das cobras no chão e se sentou ao lado dela. Foi então que a serpente venenosa deu o bote. O pastor se recusou a ir a um hospital e pediu para ser levado para casa, onde ele, a família e os fiéis oraram por sua recuperação. Essas imagens mostram amigos o carregando. Nesta, ele já aparece sem camisa. 9 horas depois, agonizando, Wolford pediu para ser levado ao hospital, mas já era tarde demais. Assim como o pai, o pastor Matt Wolford morreu pela própria fé. Mas de onde vem o fundamento para usar cobras nos cultos? A resposta está em 2 versículos bíblicos, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O pastor, apesar das orações todas, depois dele ter sido picado, o correto é falar picado, cobra. Picada de cobra e não mordida. E mesmo depois de tanta fé e ser picado e o atendimento médico não teve mais solução para dar continuidade à vida do homem de fé. Isso que é fé, isso é fé demais. Fé demais. Porque apesar das orações e tudo, e todo o esforço com pedido ao celestial, nada foi possível. De nada. Ele estava seguindo o quê? A fé dele, o livro que diz que é o modelo a ser seguido, ele pode fazer tudo, é a Bíblia que está dizendo. Então você pode. Não pode. Na verdade não pode. Porque senão ninguém, não é ele. Você vai ler a Bíblia, está claro lá, né, nessa mencionada passagem. Você pode manusear a cobra. Eu até faria, quem sabe, uma jiboia, uma cobra não peçonhenta. Mas eu não ousaria usar a minha... No meu caso, eu não tenho fé mesmo, tal, porque a fé, o que dá aí? Fé é isso daí, é uma ilusão. Fé é simplesmente te dar um suporte psicológico de que algo vai funcionar
mas não funciona. É um funcionamento de mentirinha, não é verdadeiro. Não faço ironia com isso, não acho graça disso. Eu gostaria sim que fosse verdadeiro isso daí, que realmente surtisse efeito, mas não surte. Não surte efeito. Na verdade, não funciona. É bom que saibamos disso, que a rigor não funciona. E não funciona a fé nisso daí, não funciona outro tipo de fé, a menos que seja, eu explico, que você não atribua isso ao objeto da fé. Você acreditar que é diferente de ter fé é uma coisa. Agora, fé é irracional. Não venha me dizer que é racional, que é usado a razão, que não é. Não é dessa forma que funciona. E que é um assunto, uma ilustração maior do que essa daí, um exemplo para ilustrar melhor do que essa do pastor aí, o homem de fé. E detalhe, a Virgínia, não sei se é Virgínia ocidental, me parece, eles continuam praticando isso lá, e gente morrendo, mas são as mulas, continuam morrendo. Elas são picadas com certa frequência, e no resto dos Estados Unidos, essa prática de manusear cobra peçonhenta, né, qualquer uma, é proibida agora pela lei. Há uma proibição lá da legislação americana, com exceção do estado que tem a lei própria, as leis próprias dele lá, inclusive aceita, admite, permite que a religião, entre outras coisas que ela tem permissão, por exemplo, não pagar impostos, ela pode exercer esse ritual, essa tradição, sem problema, pela lei também. Ok, continuam morrendo, e vão morrer pela fé. A cobra não se sensibiliza. Se pega uma cobra, olha, cobrinha, eu estou aqui orando para o Senhor Jesus, por favor, eu preciso dizer, nem preciso, cobrinha, você não vai me morder, picar, né? No caso, cobra pica. Não funciona. A gente quem tem que pensar nisso é a gente. A cobra não quer saber disso daí, ela né, por razões óbvias. Ok. Glândulas que podem ser acionadas, como as endócrinas, que sabemos que por emoção, como um susto, um momento de ansiedade, podemos suar, dependendo do pensamento, do momento e da emoção que passamos, ela pode acionar lágrima, pode acionar. E tudo é resultado de que o cérebro entende que deve trabalhar para determinada situação em prol de resolver o evento do momento. Pode ser entendido às vezes erroneamente, mas o fato é que ele vai interpretar que alguma coisa está acontecendo, como para sentir o sabor. Se pensa num limão, você só de pensar num limão lá na geladeira, ou tamarindo, uma coisa ácida, você começa a salivar. Isso é feito por imagem no cérebro, por pensamento. Você não está fisicamente colocando aquele alimento na boca, na saliva, aqui nas papilas gustativas, mas pelo pensamento você pode acionar esse comando, e sabemos disso. Isso acontece frequentemente com a gente. Da mesma forma, podemos entender que isso pode ser responsável perfeitamente para curas em nosso corpo, para cicatrização da ferida,
Diabetes, por exemplo, insulina, produção de insulina, hormônios que precisam aumentar ou precisam diminuir. Então, tem muitos casos nós mesmos, nosso organismo é que cuida disso, na maioria das vezes, tal, e dependendo muito da nossa emoção, emocionalmente, até fisicamente também, mas emocionalmente, em muitos casos até médicos ignoram, isso é problema, isso é uma condição psicológica. Os médicos precisam atentar mais para esse fato, né? Não desprezar tanto não subestimar essa condição do paciente. O psicológico é muito importante, sim. O subconsciente, que não deve nem ser chamado de sub, ou no máximo inconsciente, ou consciência alterada ou adequada de condição de trabalho, de receber propriamente as coisas adequadamente, sugestões, mensagens, para trabalhar nesse sentido. E isso sim, isso é milagre, mas de acordo com a nossa crença, não está vindo milagre, por exemplo, na chuva, vindo lá de cima, coisa nenhuma. Eu sou autoridade para falar disso? Não propriamente, mas por experiência, por estudo, por fontes seguras que eu busco, eu me convenço que já posso estar bem habilitado para dar afirmações nesse grau.